esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas representado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Se você puder dizer santo, santo é o Senhor, diga santo, santo é o Senhor. Todo-Poderoso, a tua palavra diz, ó Deus, que não existe outro Deus além de ti. A tua palavra diz, ó Pai, que não existe outro Deus igual a ti, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque tu és aquele que pode fazer todas as coisas. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é aquele que pode tudo, Pai. Então nesta noite nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos revelar a tua palavra, que o Senhor possa revelar a cada um de nós, ó Deus, a tua vontade, que cada pessoa que aqui está, Senhor, que ela seja impactada pelo Senhor, que ela seja tocada pelo Senhor, que ela seja movida pelo Senhor, que ela seja sacudida pelo Senhor, e que esta palavra possa produzir, ó Deus, um resultado, que esta palavra, Pai, possa produzir um resultado diante de ti. Esta palavra, Deus querido, possa fazer aquilo que apraz diante do Senhor, aquilo, ó Deus querido, que honra ao teu nome. Graças a Deus, nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor está aqui. Por favor, te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite está aqui no versículo 22. Não se perderá a vida de nenhum de vós. Eu vou repetir. Não se perderá a vida de nenhum de vós. Eu vou falar pela terceira vez: não se perderá a vida de nenhum de vós. Meus irmãos, o contexto da palavra que nós temos diante de nós aqui é que o apóstolo Paulo, ele era um prisioneiro do Império Romano. Ele estava preso e ele deveria ser transportado para Roma. Ele estava escoltado por um grupo de soldados que haviam também com ele outros prisioneiros, e todos deveriam ser levados a Roma. Eles entraram num navio para pegar um outro navio. Quando eles chegaram, a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 6 do capítulo 27, achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E o que ele diz aqui, olha, por muitos dias navegássemos vagarosamente. Então eles foram navegando, mas só que a navegação deles estava lenta, porque o vento era ruim. Dentro daquele navio, o segundo navio que o apóstolo pegou, havia, como diz a Bíblia aqui no versículo 37, 276 almas. 276 pessoas no navio. Entre os tripulantes, os mantimentos que eles carregavam, eles estavam ali em 276 pessoas, mais toda a carga do navio. E o objetivo deles era ir em direção a Roma. E estava tudo correndo bem na viagem, porém a viagem estava lenta. O que isso tem a ver conosco? Nós podemos dizer, irmãos, que nós também estamos indo no
numa viagem, mas o nosso destino não é a cidade de Roma, lá na Itália, que também é considerado o país do Vaticano. Nós não estamos indo lá para o Vaticano, para Roma, mas nós estamos indo para Nova Jerusalém, a cidade celestial. Todos nós que estamos aqui, estamos nesta viagem, e você já embarcou, você já está dentro do navio, e o capitão desse barco é Jesus Cristo, que está no comando das nossas vidas. Então essa viagem, ela é minha e ela é sua também. Sinta-se dentro desse navio, dentro desse barco. Toda viagem marítima, ela tem seus problemas, suas dificuldades. Nem sempre é muito fácil. Mas estava dentro do barco o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fazia parte do navio. Mas quem era o apóstolo Paulo? Que tipo de experiência ele tinha? Por favor, repita assim comigo. São ministros de Cristo? O apóstolo Paulo disse: eu mais ainda, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Você já pensou, irmão, que currículo é esse? Esse homem passou tudo isso que nós vemos aqui. Será que alguém de nós aqui chegou a passar 10% do que esse homem passou? Será que algum de nós aqui chegou a ter essas experiências doloridas que esse homem teve? Parecia que os problemas dele não acabavam nunca nessa leitura. E estamos repetindo. Muita coisa esse homem passou. Preste atenção. Quando você está indo rumo à Nova Jerusalém, ao céu, quando você está nessa grande embarcação que é a igreja de Deus, quando você está junto com seus irmãos, junto com as pessoas, nós temos que aprender a ouvir aquilo que as pessoas que têm experiência têm para nos falar. O apóstolo Paulo, com este currículo que vocês viram aqui, com 3 naufrágios, 3 vezes naufragou no navio onde ele estava, ele tinha experiência, ele poderia dar um conselho, ele poderia falar. E a Bíblia diz aqui que Paulo os admoestava, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Muitas vezes, na nossa jornada mar adentro da vida, nós estamos mais ouvidos ao que o piloto diz, nós estamos mais ouvidos a que o mestre diz, o mestre da terra, o piloto da terra, do que aquilo que um servo de Deus fala. Às vezes, um servo de Deus tem te aconselhado, às vezes uma serva de Deus tem te aconselhado, tem falado
para Deus. Nós viramos as costas para o conselho de Deus e preferimos acreditar em outras pessoas. Preferimos acreditar naquelas pessoas que dão conselhos e aos nossos ouvidos são bons. O apóstolo disse: vamos ficar aqui, não vamos entrar mar adentro, porque eu estou observando que haverá perigos, haverá dificuldades, nós passaremos por tormentas, por problemas, com perigos para o navio, com perigos para a sua própria vida. Quantos perigos você não passou, porque você não deu ouvido a um bom conselho? Quantas dificuldades você já passou, porque alguém tentou te aconselhar, alguém tentou falar com você e você não deu ouvido? Nesta noite, a palavra de Deus continua te dando bons conselhos. A palavra de Deus continua falando ao seu coração. E Deus, Ele é poderoso nos céus e na terra para mudar a nossa trajetória, a nossa história. Mas nós temos que dar ouvido. Será que você tem dado ouvido aos homens de Deus, às mulheres de Deus? Ou você é daquelas pessoas que dizem assim que ninguém presta? Ou você é daquelas pessoas que dizem assim: eu não acredito em pastor, eu não acredito em igreja, eu não acredito em crente? Que tipo de pessoa você é? Hoje temos aqui no nosso meio pessoas que podem nos dar os conselhos de Deus para a nossa vida, que podem nos apontar os perigos da vida, os perigos dos males, os perigos das dificuldades, em nome de Jesus. Você que está debaixo de um conselho, para você não fazer as coisas erradas, permaneça no conselho de Deus para você. Deus me manda te dizer: vale mais você dar ouvido aos conselhos dos servos e das servas de Deus. Vale mais você dar ouvido aos conselhos que falam para o seu bem, falam para você viver um caminho bom. Pois então, como Ele, muitos de nós fazemos isso, não damos ouvidos aos conselhos das pessoas que estão buscando servir a Deus. E a Bíblia diz aqui que o navio zarpou mais uma vez e entrou mar adentro. Só que aconteceu um grande problema. Mas não muito depois deles terem zarpado, veio um pé de vento chamado Euroaquilão. Veio um vento e desviou aquele navio da rota. Agora, aquele navio que estava marginando a costa, ele é jogado no meio do mar, e o vento empurrava aquele navio, e o navio foi sem rumo, porque eles perderam o controle da embarcação. Eles não conseguiam mais velejar contra o vento, porque o vento era muito forte, e as coisas começaram a dar errado. As coisas começaram a sair do controle, porque eles deixaram de ouvir o conselho do homem de Deus. Eles deixaram de ouvir os conselhos de uma pessoa que tinha experiência, que podia falar, que podia mostrar para eles o caminho, mas eles não quiseram ouvir. Talvez você esteja me ouvindo pregar nesta noite, e a sua vida aconteceu isso. Estava tudo indo por um caminho tranquilo, e de repente um vento soprou sobre a sua vida, e você foi arremessado em alto mar, e todo o seu planejamento, e todo o seu objetivo começou a dar errado. As coisas que você planejou, que você idealizou, aquela pessoa que estava do seu lado, que dizia que te amava, te abandonou, aquele chefe do navio, aquele piloto, aquela pessoa, aquele mestre, aquela pessoa que andava com você, te abandonou, te esqueceu, e as coisas começaram a dar errado, as coisas começaram a fluir de maneira contrária, e hoje você se encontra em alto mar, hoje você se encontra à deriva, sem rumo, sem saber o que vai dar. Para piorar esse vento contrário, a Bíblia diz aqui que veio uma grande tempestade. E eles começaram a pegar o que tinha dentro do navio e jogar fora, porque o barco estava pesado. Então eles pegavam o trigo que tinha no navio e deitavam fora do navio. Eles pegavam todos os móveis que tinha dentro do navio e começavam a jogar fora. Ou seja, aquela embarcação começou a perder tudo que ela tinha de valor, porque eles estavam lutando pela vida. Quanto mais pesado estivesse o navio, pior era a navegação. Então eles precisavam jogar as coisas fora. Quantas coisas você perdeu? Quantas coisas você deixou, teve que jogar fora, teve que tirar, teve que deixar pelo caminho? Preste atenção numa coisa: tudo isso porque aqueles homens não ouviram o conselho. Tudo isso porque aqueles homens não ouviram
nem estrelas eles podiam ver. Sumiu tudo, estava tudo escuro durante muitos dias. A Bíblia diz aqui que a tempestade durou 14 dias. Quantos dias, igreja? 14 dias, sem ver o sol e sem ver as estrelas. Uma escuridão tremenda, uma coisa horrorosa. E eles estavam nessa situação. Qual é a sua situação nessa noite? Como é que você entrou por estas portas hoje? O que é que você está sentindo? Como é que está a sua vida? Será que a sua vida está no vendaval? Será que a sua vida está no meio da tormenta, no meio da tempestade? Será que você já perdeu muita coisa que você tinha? Muita coisa que você adquiriu, que você disse, poxa, isso daqui eu vou levar para o fim da minha vida, isso daqui eu vou guardar, isso aqui vai ser para o meu filho, isso aqui vai ser para a minha filha. E hoje você já não tem mais nada. Hoje as coisas se perderam ao redor, porque você fez projetos, fez planos, está vendo tudo bem, e de repente as coisas começaram a dar errado. Em qual situação você está? O barco estava, aquele navio, no meio do mar, jogado de um lado para o outro, e a Bíblia diz que não uma pequena tempestade, fugindo-nos toda a esperança de nos salvarmos. Aquelas 276 pessoas não tinham esperança de se salvar. Como pastor, eu digo o seguinte: quando uma mãe chega para mim e fala assim, pastor, eu entreguei meu filho para Deus, é porque ela já fez de tudo. Quando ela chega e fala assim, pastor, eu entreguei o meu marido para Deus, é porque aquela mulher já fez de tudo. Ela já deu tudo que ela tinha, ela já se esvaiu, as forças dela acabaram. E aqui, essa tripulação, essas pessoas desse barco estavam com a sua esperança terminada, e eles diziam assim, nós vamos morrer, porque são 14 dias de tempestade, já jogamos tudo que tinha que jogar fora, e nada muda a nossa situação. O mar está escuro, está bravio, nós não temos solução, não vai dar certo, não tem jeito. Quantas pessoas hoje, agora, neste momento, estão com essa sensação? Eu não tenho nenhuma esperança de me salvar. Às vezes, meus irmãos, as pessoas elas frequentam as igrejas para aliviar um pouco a consciência. Às vezes as pessoas frequentam a igreja e muitas vezes eu ouço essa frase, pastor, eu vim na igreja hoje para ouvir uma palavra amiga, eu vim na igreja hoje para ouvir uma palavra de incentivo, eu vim na igreja hoje para ver se eu tenho um pouco mais de esperança. Há pessoas que elas têm aquela coisa na cabeça, senhora, eu vou ao domingo na igreja para ver, né, se eu me alivio um pouco, se eu tiro um pouco desse peso que está sobre a minha vida, porque irmãos, são noites na escuridão, são dias na escuridão, não existe mais diferença, não tem sol, não tem estrelas, não tem nada que norteie o que é dia e o que é noite, porque a vida das pessoas está indo de mal a pior, nessa navegação, nesse grande mar que é o mundo, nessa trajetória da vida, os seres humanos estão cada vez mais revoltados, os seres humanos estão cada vez mais sem esperança, os seres humanos estão cada vez mais sem objetivo, dizendo, nós nunca vamos chegar a Roma, nós vamos morrer no mar, nós vamos acabar assim, nós vamos acabar desse jeito. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui, porque é uma palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração nesta noite. Assim como Deus não deixou aquelas pessoas que pensavam que iam morrer, que tinham perdido a esperança perecerem, assim será na minha e na sua vida, porque hoje Deus vai renovar a esperança do meu e do seu coração. Não temos mais esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não comiam, porque a pessoa, quando ela está em desespero, ela perde a fome. Quando ela está em desespero, ela não consegue dormir, porque o desespero ele vem e a pessoa ela perde a fome e ela não consegue dormir direito. E ele diz aqui, Paulo, pondo-se de pé, o mesmo que deu o conselho lá atrás, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição.
que eu poderia ter evitado. Eu quero dizer que você poderia ter evitado. Você poderia ter tomado outro caminho. Você poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito diferente, mas não aconteceu assim. Mas o apóstolo lembra. Ele traz a consciência e diz: olha, se vocês tivessem ouvido, nada disso estaria acontecendo. Mas não fica por aí, porque o apóstolo não falou no sentido de cobrança. Ele diz algo muito mais aprofundado do que isso. Ele diz assim: mas agora, por favor, diga assim comigo: mas agora. Eu quero dizer algo para você. As decisões erradas que nós tomamos, as coisas que nós fizemos que não deveríamos ter feito, elas não podem influenciar no agora, no hoje. Elas já estão no passado. Ah, pastor, mas eu acabei de tomar uma decisão errada, 18 horas. Já está no passado. Eu estou falando mais agora. Eu vou repetir mais agora, neste momento. O apóstolo Paulo disse: o que passou, passou. Mas agora, Deus tem uma palavra para você agora. Por favor, me ajude a pregar. Diga para 4 pessoas: Deus tem uma palavra para agora. Deus tem uma palavra para agora, primeira pessoa. Deus tem uma palavra para agora, segunda pessoa. Deus tem uma palavra para agora, terceira pessoa. Deus tem uma palavra para agora, quarta pessoa. A igreja quer receber a palavra de Deus para agora, para esse momento aqui, ó. Agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo. Abre um sorriso agora aí no seu rosto. Respira fundo. Fica bem. Está chovendo. O mar está quase nos afogando. Mas fica bem. Tenha um bom ânimo. Quero ver todo mundo animado agora. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Mas somente este navio vai perecer. Mas as suas vidas serão salvas. Esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus não vai permitir que ninguém que está com você morra, mas todos vão chegar com vida. Eu vou repetir: todos vão chegar com vida. Eu vou falar pela terceira vez: todos vão chegar com vida. Eu vou falar pela quarta vez: todos vão chegar com vida. Porque Deus está conosco, igreja. Deus está com você. Então hoje eu estou profetizando a vida sobre vocês. Eu estou dizendo que vocês têm que ter ânimo, vocês têm que ter vontade, porque Deus está com vocês. Ninguém vai perecer, ninguém vai sucumbir, ninguém vai cair. Pastor, mas eu já passei por tanta coisa. Não importa, é de agora. A palavra de Deus é para agora. Tenha ânimo agora, levanta a tua cabeça hoje. Se coloca na presença de Deus hoje, porque tem uma resposta de Deus. Eu não estou falando da resposta do mestre do navio, eu não estou falando da resposta do piloto do navio, porque para o piloto do navio não tem mais jeito, para o mestre do navio não tem mais jeito, para aquela pessoa que te sentenciou, acabou. Mas eu estou falando, é porque veio uma resposta do céu. O anjo de Deus se apresentou ao apóstolo e deu a resposta. Porque nós acreditamos nas coisas espirituais, meus irmãos. Essa é a nossa diferença. Nós acreditamos nas coisas de Deus. Nós acreditamos nas respostas de Deus. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos a nossa vida para Deus. Nós entregamos a nossa vida para Deus. Nós colocamos a nossa vida no altar de Deus. E chegou a 14ª noite de tribulação e de dificuldade. 14 dias. 14 noites, 14 dias, 14 noites. Depois da palavra do apóstolo, nada mudou, nada aconteceu de imediato. Eles ainda continuaram naquela situação. Mas Paulo, ele tomou uma outra atitude. Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa. Ele disse assim: olha, vocês estão sem comer há 14 dias, vocês estão fracos. É por isso que vocês estão desanimados. A palavra de Deus, para que a comida não está descendo na garganta,
é que hoje você vai chegar e você vai conseguir comer hoje. Você vai se alimentar bem hoje. Porque o apóstolo Paulo, ele pega e ele diz assim, olha, já é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Eu disse para vocês, o apóstolo falou, eu estou ensinando a palavra de Deus, fica tranquilo, não vai cair nem fio de cabelo da sua cabeça, vocês estão guardados por Deus, fiquem tranquilos. E havendo dito isso, ele tomou o pão, e ele deu graças a Deus, na presença de todos, e ele partiu o pão, e ele começou a comer o pão, e aí chegou outro, e começou a comer o pão, e as 276 pessoas comeram, e a Bíblia diz que refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando agora o trigo no mar, e eles estavam convictos agora de que eles teriam a vitória, de que eles chegariam até Roma, de que eles chegariam até a terra firme, de que eles chegariam até o porto. A comida que eu tenho para oferecer a vocês não é um hambúrguer da terra, não é arroz, não é feijão. Eu estou oferecendo para você a comida que alimenta a sua alma, o seu espírito, e faz você resistir, e faz você ficar de pé, e faz você permanecer na presença de Deus. Tem alguém que quer se alimentar hoje aqui nesse lugar? Se tem alguém, levante a sua mão direita para Deus agora. Feche os teus olhos e vai se alimentando desta palavra. Diga glória a Deus, diga aleluia. Se você puder, exalte a Deus por um minuto. Vai glorificando a Deus, vai exaltando a Deus se você puder. Se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. A palavra que Deus me manda te dar esta noite é que você vai chegar são e salvo. Nenhuma ameaça contra a sua vida prevalecerá, nenhuma palavra para te derrubar prosperará, porque você chegará são e salvo. Quando você recebe a palavra de Deus essa noite, se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Eu gostaria que você colocasse assim as duas mãos na altura do seu coração. E se você puder, por favor, feche os teus olhos agora. E nós vamos ministrar esta oração sobre a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que você vai sair daqui são e salvo.
Ou feche os teus olhos agora, se você puder começar glorificando a Deus, glorifique a Deus. Se você puder começar exaltando a Deus, exalte a Deus. Se você puder bendizer a Deus, bendiga a Deus. Vai exaltando a Deus.